E a conferência, hoje a Rebeca me passou o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é chamado pelos teólogos a efusão do Espírito, ou seja, o derramamento do Espírito. E os teólogos consideram que Atos capítulo 2 foi o início da igreja chamada Igreja Cristã. O apóstolo Paulo vai entender em Efésios, também capítulo 2, que Deus uniu os povos, depois você lê em casa, que tanto judeus quanto gentios agora são uma coisa só. Paulo vai usar a metáfora ou a analogia do muro de separação. O muro que separava judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus. Agora não existe mais. Agora não há mais barreira, agora os dois são um. E os teólogos consideram que isso acontece a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando você tem agora um só povo, a formação da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro, daquilo que a comunidade agora, não mais comunidade de Israel, mas a comunidade formada pelos seguidores de Cristo. Os irmãos sabem bem que nós não temos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Eu e você somos seguidores de Jesus de Nazaré. Eu e você somos discípulos de Jesus de Nazaré. E todos os discípulos de Jesus de Nazaré reunidos formam essa comunidade, formam esse organismo vivo chamado igreja. Então nós somos a igreja do Senhor. E o seu início está aqui no capítulo 2. Se você ver aí no versículo 1, está com a sua Bíblia aberta, seu iPhone, seu celular. Veja aí, acompanhe o que está escrito aí. O versículo 1 começa: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esse dia são 50 dias após a Páscoa, ou também chamada a Pessa judaica. Os irmãos sabem bem, a instrução da Páscoa judaica é dada lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 14, o povo sai do Egito, o Mar Vermelho se abre e é proclamada a libertação do povo de Deus. Você já viu isso, pelo menos no cinema ou na televisão ou na Rede Record. Quando passa os 10 mandamentos, você vê bem isso marcado ali. A instrução é dada em Êxodo capítulo 12, mas em Êxodo 14 é o que acontece. Então 50 dias, Pentecostes, 50 dias após a comemoração da Páscoa, onde a família judaica, ela matava um cordeiro, colocava em ambas as ombreiras e na verga da porta, conforme Êxodo capítulo 12, a morte dos primogênitos, etc, etc. Você já sabe muito bem dessa história. 50 dias após essa Páscoa, os discípulos estão reunidos, todos no mesmo lugar. Versículo 2: de repente veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém todos aqueles que estavam, os chamados judeus da dispersão. Eles vinham até Jerusalém e ali eles celebravam, comemoravam, rememorizavam a Páscoa, a liturgia pascal. E aí, quando, versículo 6, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua materna. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como é que nós estamos ouvindo? Eles estão falando e nós estamos ouvindo na nossa língua materna. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, etc. Versículo 11.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer isso dizer? O que significa esse evento? O que é que está acontecendo com esses seguidores de Jesus? Como é que, de repente, vem um vento impetuoso, começam a falar línguas estranhas, nós ouvimos cada um deles falar em nossa língua materna? O que é que está acontecendo esse evento? Eu não vou ler, mas os irmãos sabem, continuando a leitura, o apóstolo Pedro se levanta e pinça, ele fisga a profecia de Joel capítulo 2. E ele vai interpretar aquele evento a partir de Joel capítulo 2, que os irmãos conhecem bem. Mas essa pergunta ressoa muitas vezes: o que quer dizer isso? Por que eles estão reunidos? Por que aconteceu tudo isso? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. O mesmo Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos e que também escreveu o seu Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aqui o Cristo ressurreto se apresenta aos discípulos. Você que é leitor das Sagradas Escrituras, você que está sempre atento com a Bíblia na mão, você sabe aqui que Jesus está no corpo glorificado, é um novo corpo que eu e você devemos ter após a nossa ressurreição, e ele aparece aos discípulos. E ele diz no versículo 4, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Vamos repetir só isso, permanecei na cidade? Vamos juntos? Permanecei, quase todo mundo. Vocês estão aqui ainda? O pessoal lá no fundo está aqui comigo? Qual foi a ordem? Vamos repetir? Permanecei. Só os homens. Qual cidade é essa? Jerusalém. Permanecei em Jerusalém. Depois você vai ver em Atos capítulo 1. Na sua casa você vai ler e você vai ver Deus dizendo: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. E aqui Jesus aparece aos discípulos e diz assim: permaneçam na cidade, não saiam de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do meu Pai. Não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa do meu Pai. É interessante isso, porque você pode perguntar: por que os apóstolos deveriam permanecer em Jerusalém? Por que os apóstolos não poderiam sair de Jerusalém? Ah, pastor, porque eles eram de lá. Não, eles não eram de lá. Eles eram galileus. Por que Deus disse para que eles permanecessem? Ah, pastor, porque Jerusalém é o lugar. A gente vai em excursão para lá e lá é o lugar. Não, Deus pode se manifestar em qualquer outro lugar. Você vai ver em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Você vai ver em Atos capítulo 8. Você vai ver a manifestação de Deus em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, quando vai ao encontro de Saulo. Enfim, ele poderia se manifestar em qualquer outro lugar. A pergunta permanece: por que Jerusalém? Pergunta para mim, pastor, por que Jerusalém? Por quê? Por que será que Deus diz assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? E eu queria trazer essa noite algumas coisas que só em Jerusalém nós poderíamos encontrar. Eu queria trazer nessa noite algumas coisas que Deus muitas vezes, nos manda esperar em alguns lugares.
O Senhor nos orienta a estacionarmos no bom sentido, a pararmos, a ficarmos em alguns lugares, a fim de que Ele possa trabalhar em nosso caráter, a fim de que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Ele diz para os discípulos esperarem em Jerusalém, porque só em Jerusalém estava o Calvário. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. Apenas e tão somente em Jerusalém você tem aquela figura do Calvário. Isso para os discípulos era extremamente importante, porque eles vão ficar 50 dias em Jerusalém, em oração, buscando a Deus, indo e voltando, eu creio muitas vezes, passando outras tantas vezes, em frente ao Calvário. Pastor, e o que o Calvário tem a dizer? Foi lá no Calvário o lugar onde eles fracassaram. Foi lá no Calvário onde eles negaram. Foi lá no Calvário onde todos abandonaram, deixando Maria sozinha. Foi lá no Calvário onde o Mestre sentiu a sua maior dor. Foi lá no Calvário onde ele foi crucificado. Foi lá no Calvário onde os discípulos estavam ausentes no momento em que o Mestre tanto precisava deles. Foi lá no Calvário que o fracasso subiu ao coração e à mente dos discípulos. Cada vez que os discípulos estavam em Jerusalém aguardando e olhavam para o Calvário, eu creio que a memória deles trazia tudo aquilo que eles deixaram de fazer. Quando eles estavam no Calvário, passava talvez como que um filme, um arrependimento dizendo: ah, se eu estivesse lá. Por que eu não estava lá? O que aconteceu? Por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu desviei? Ou por que desse tropeço? Ou por que disso ou daquilo outro? E a vida cristã é assim. Muitas vezes nós olhamos e Deus faz com que eu e você, antes do derramamento do poder, antes do avivamento, antes de tudo fazer sentido em nossa vida, Ele diz: vocês precisam ser curados em Jerusalém. Jerusalém é o lugar por onde nós passamos o Calvário. Jerusalém é o lugar onde muitas vezes nós estávamos ausentes, se não de corpo, de mente, de coração. Por exemplo, nós podemos estar aqui nesse lugar hoje. Você pode estar sentado aí na sua cadeira, mas a sua mente e o seu coração talvez estejam absolutamente ausentes desse lugar. Fazendo um retrospecto da sua vida, esperando no lugar do fracasso. Aqueles discípulos precisavam ser trabalhados, aqueles discípulos precisavam ser cuidados. E eles precisavam ser cuidados no lugar aonde eles feriram e foram feridos. Eles precisavam ser cuidados no lugar aonde eles estavam ausentes. Eles precisavam ser tratados no lugar onde eles fracassaram. Não são poucas as vezes que nós fracassamos. Não são poucas as vezes que nós falhamos. Que nós deveríamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Que nós deveríamos ter estado com o Mestre com mais responsabilidade, com mais firmeza, com mais coragem, com mais ousadia. Mas por medo ou por qualquer outra razão, nós nos ausentamos. E nós precisamos ser tratados nesse lugar. Nós precisamos ser cuidados pelo bom pastor em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Nós precisamos ser tratados em Jerusalém,
a fim de que nós possamos sair, porque nós somos tentados a fugir dos lugares onde Deus está nos tratando. Por isso que nós não somos revestidos de poder, nós não recebemos a promessa na sua plenitude, porque nós ficamos como Jacó, fugindo dos lugares. Lembram-se de Jacó? Ele precisa voltar a tratar com o seu irmão. Ele precisa voltar para ser restaurado na aliança, na amizade, na fraternidade com o seu irmão. Jacó, você tem que voltar lá. Discípulos, vocês têm que permanecer nesse lugar, não fujam daí. A nossa tentação é sair dos relacionamentos que nós fomos feridos, fugir das igrejas ou das comunidades ou das famílias em que nós muitas vezes fomos feridos, ou fracassamos, ou machucamos, ou fomos machucados, ou ferimos, ou fomos feridos. Porque todas as vezes que alguém nos fere, nós sentimos muito, mas nós esquecemos que também nós ferimos. Nós não somos somente a vítima, mas nós não também somos somente os vilões. Nos relacionamentos nós ferimos e somos feridos. Nós machucamos e somos machucados. Nós nos ausentamos e sentimos o outro ausente. Porque é um relacionamento. E nossa tendência é fugir daí. E o Senhor diz, ficai, permanecei, ser tratado, ser curado, ser cuidado em Jerusalém. Porque em Jerusalém você vai ser revestido do poder. Em Jerusalém a promessa vai ser finalmente cumprida. Esse povo aqui é o povo chamado do povo da promessa. Esse povo aqui, que é revestido do poder, ele tem identidade. Desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa a esse Abraão. De Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, versículo 1, 2 e 3, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção, eu te darei uma terra, o teu povo será propriedade exclusiva minha. Eu formarei um povo a partir de você. Abraão, Isaac, Jacó, José, os profetas, eles têm uma identidade, eles são o povo da promessa. Nesses dias de pós-modernidade que nós vivemos, nós somos descaracterizados, vamos perdendo a identidade de povo da promessa. Por isso Deus manda que aquele povo da promessa fique em Jerusalém, porque Deus está formando uma identidade, construindo, solidificando aquela identidade. Deus está criando raízes profundas nele, a rocha da nossa salvação. Por isso ele diz assim, fiquem em Jerusalém. Olhem para o Calvário. Fitem o lugar da dor. Não fiquem atemorizados e fujam de Jerusalém. Fujam do Calvário, não. Vocês vão ser tratados aí. Vocês vão ser curados. E o povo da promessa, esse povo que está sendo construído com a minha identidade, esse povo que se chama pelo meu nome, eu estou formando, eu estou construindo. Fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém não tem só o Calvário. Jerusalém tem o Gólgota. Somente em Jerusalém tem o lugar aonde o nosso Cristo foi colocado. Somente em Jerusalém não só vemos o Calvário da dor, do fracasso,
da ausência, da cura, etc, etc. Mas lá também está o Gólgota. Por isso, permaneçam lá em Jerusalém e visitem diariamente aquela gruta, aquele buraco, aquele orifício feito no meio daquela pedra, do Monte Caveira, o Gólgota. Fiquem em Jerusalém, porque lá vocês vão ser fortalecidos na promessa, na identidade. Como assim? O que é que nos lembra o Gólgota? É verdade que lembra a morte, é verdade que lembra enterro, velório, é verdade que lembra tudo o que aconteceu com o Mestre. Mas quando eles passam pelo Gólgota, eles o veem vazio. Eles olham e aquela pedra que fechava o túmulo foi removida. Somente em Jerusalém nós podemos olhar e fitar todos os dias que aquele túmulo está vazio. O que significa que isso nos enche o coração e a mente de esperança. Nós não temos expectativas, nós temos esperança, ou seja, confirmação de fatos, como diz em Hebreus capítulo 11. O que é essa fé? É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. E Deus está todos os dias dizendo para aqueles discípulos: esperem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém em oração, olhando para o túmulo vazio, com os seus olhos fixos para o Gólgota, para o Monte Caveira. Fiquem olhando, porque a minha promessa se cumpriu ali. Apesar dos vossos temores, apesar dos vossos fracassos, o Pai ressuscitou a Jesus. O Pai o tirou da morte. Por que ficar em Jerusalém olhando para aquele túmulo? Porque a convicção, a certeza e a esperança de que a morte não tem a palavra final, de que a morte foi morta no dia da ressurreição de nosso Cristo. A morte morreu. Olhem para o Calvário, porque lá é a certeza, lá está estampado, lá mostra que a morte não tem mais poder. A ponto do apóstolo Paulo brincar com isso, dizendo: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão, a tua peçonha, o teu anzol, o teu gancho? Aonde é que está, ó morte? O túmulo está vazio, olhe lá, morte. Não são só os discípulos que estão olhando para o Gólgota, não são apenas os discípulos que estão sendo tratados, mas o mundo inteiro terá que fitar e ir para Jerusalém. Em Jerusalém eles verão o túmulo vazio. Por isso o Senhor vai dizendo aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. Porque há muitos que, se não fogem de Jerusalém, para não serem confrontados pelos seus fracassos, se muitos são tentados a fugir de Jerusalém, para não olharem nos olhos dos seus desvios, dos seus tropeços, em Jerusalém também, que nós precisamos ser tratados na nossa fé, na nossa esperança, na nossa convicção de quem somos. Nós podemos hoje olhar para o futuro, não porque nós somos os guerreiros, não porque nós somos os caras, mas porque nós estamos também olhando para Jerusalém, com a convicção de que o túmulo está vazio e de que ele não está mais lá. Ele está aqui, no nosso meio. Ele está entre nós, através do seu Espírito Santo. Por isso que Jerusalém deve ficar ali na nossa memória. Por isso que em Jerusalém nós vamos ser tratados. Por isso que em Jerusalém nós devemos permanecer, a fim de que Atos capítulo 2, ou seja, o derramar do Espírito Santo se cumpra nas nossas vidas. Em Jerusalém que está a religião. Em Jerusalém, o centro religioso de Israel. É lá onde estão os rabinos,
é lá onde estão os mestres, é lá onde está a Torá, é lá onde estão as sinagogas mais fortalecidas, robustas, é em Jerusalém onde a religiosidade se manifesta na sua maneira mais espetacular que possa acontecer. É em Jerusalém onde os mestres da lei confrontaram o nosso mestre. É em Jerusalém onde pelo menos 3 vezes por ano, em 3 festas principais, todo religioso, todo judeu, ele vai para Jerusalém para ofertar os seus sacrifícios. É lá em Jerusalém onde estava o templo de Salomão. É lá em Jerusalém onde a religiosidade acontece. E Jesus diz assim: permaneçam lá em Jerusalém. Você diz, mas Senhor, é daí que eu não tenho que mais estar. Senhor, espera um pouquinho, pensa aqui comigo só um pouquinho. Se lá está essa religiosidade que matou o Senhor, se lá está essa religiosidade macomunada com o poder político de Roma, se é em Jerusalém onde está essa mistura, essa miscelânea, se é lá em Jerusalém onde está a podridão da religião, se é em Jerusalém que está a face mais sórdida da religiosidade, por que permanecer em Jerusalém? Porque é em Jerusalém que você vai ser o sal e a luz. É em Jerusalém que você vai ter que aprender a não ser religioso e ser discípulo de Jesus de Nazaré. É em Jerusalém que você fará a diferença. É em Jerusalém que você vai brilhar. Fique ali, permaneça ali, porque eu vou derramar poder sobre a sua vida. Poder para enfrentar esses males, poder para enfrentar essa religiosidade. Fique em Jerusalém. Muitas vezes nós queremos sair de Jerusalém e dizer, eu não aguento mais essa religiosidade. Eu vi isso acontecer muito em missões. Houve uma década, a igreja brasileira nós vivemos de moda em moda, de movimentos em movimentos. E houve um movimento que é durante toda a história, mas que acentuou lá pela década de 90, mais ou menos, que foi sobre missões. Nós tínhamos conferências missionárias em todos os lugares, etc. Eu via pessoas sendo despertadas para missões, e aí estavam lá na igreja, e chegavam e diziam, pastor, eu vou sair dessa igreja, porque eles não têm a visão missionária. E eu dizia, mas meu irmão, se eles não têm a visão missionária, você é o único que se diz ter essa visão missionária. Não é aí que você deveria permanecer para poder passar essa visão missionária e não sair daí? Não era exatamente o contrário que você tem que fazer? Não é aí que você tem que mostrar o que é ser um missionário, como orar por missões, como contribuir com missões, e justo agora você vai deixar, saindo daí, quem é que fica? Nós temos uma tendência de fugir de Jerusalém, no sentido de lugar religioso. Nós temos uma tendência de sair e dizer, eu quero me ajuntar com uma igreja que tem uma visão alfa, porque essa visão alfa acontece, e a igreja que eu estou não tem a visão alfa, e aí abandonam as suas igrejas. E aí deixam os lugares da comunidade, e aí deixam esses espaços vazios para serem preenchidos pelo que exatamente? Tanto que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, depois do martírio, da morte de Estevão, todos são dispersos, mas os discípulos ficam em Jerusalém, mesmo depois de revestidos do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eles devem ser aqueles que mostrarão como se viver uma vida plena na vida do Filho. Como ter uma vida plena em Cristo, como ter um relacionamento com Ele. Fique em Jerusalém, não seja tentado a sair de Jerusalém. Porque é lá em Jerusalém que você vai ser revestido do poder do Espírito Santo. É lá em Jerusalém, quando você for tratado
no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Porque o versículo 1 de Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, havia o mesmo sentimento, havia essa ideia de unidade do corpo. Por isso eles deveriam permanecer no lugar onde todo esse histórico aconteceu. Eles deveriam permanecer no lugar onde esses 3 anos de discipulado foi muito intenso. Chegaria a hora que eles sairiam. Chegaria a hora de partir. Chegaria a hora de serem enviados. Mas o momento ali era de serem tratados. E não é permanecer no sentido estático, de ficar parado, ficar só no reteté, não, eles estão ali buscando a face do Senhor, eles estão juntos, eles estão certamente lendo as Escrituras, eles estão lá sendo mexidos com o mover do Espírito Santo. Meu irmão, vocês estão numa conferência missionária. Significa dizer que são pessoas revestidas do Espírito Santo, pessoas que estão sendo o tempo todo enviadas a fim de ser sal e luz o lugar aos quais Deus o colocou. Você é um missionário lá no seu trabalho, você é um missionário na sua escola, você é um missionário no meio da sua família. A igreja, presta atenção nisso para não me entender errado, a igreja não envia missionários, a igreja que é enviada. A igreja que é peregrina, a igreja que é forasteira não é um missionário. A igreja não envia missionários, pelo contrário, Jesus, ele enviou a sua igreja para ir. Ide, Atos capítulo 8. Vão! Então, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está indo para a sua escola, quando você está indo para qualquer lugar que for, você é o enviado de Jesus. Você é aquele cara, você é aquele irmão, aquela irmã que irá salgar, irá trazer luz, trará a palavra. Às vezes a igreja se estabelece num lugar e diz, não, agora nós vamos enviando. Não. Você é peregrino como igreja. Você é forasteiro nesse mundo. Esse tempo de missões me chamou muito a atenção, o testemunho. Eu li numa revistinha antiga da editora Betânia, chamada Mensagem da Cruz. E aquilo marcou o meu coração. Se eu não me engano, foi o George Foster, que escreveu. Testemunho de um missionário que depois de anos no campo, eu não sei que país ele estava, mas ele passou a vida inteira lá, 30, 40 anos por lá. Número determinado de anos. E quando ele estava voltando, ele e a esposa, o avião taxiou, parou, e ele viu um grande número de pessoas com cartazes e com música, etc. Ele falou para a esposa, olha, eles vieram, a igreja veio nos recepcionar, a igreja veio mostrar o seu carinho, o seu afeto para conosco, depois de tantos anos fora. Mas qual não foi sua surpresa quando ele está descendo? Aquele aglomerado de pessoas, a banda, cartaz não era para ele. Era para um jogador de futebol que estava retornando para um time. Iria jogar, ele estava e na hora o coração dele foi abatido. Ele disse, poxa Senhor, eu obedeci a tua voz, eu fui para o campo missionário, eu dediquei minha vida ali, a dos meus filhos, toda a minha vida, os melhores anos da minha vida eu dediquei ao Senhor. E não tem ninguém me recepcionando. Talvez a igreja nem se lembre. Estava apenas um diácono, um senhor de idade que o havia conhecido desde a sua tenra infância. Mas naquela mesma hora, enquanto ele estava saindo do avião, chateado, e dizendo, Deus, por que eu não tive honras? E esse jogador de futebol, aí, por jogar no time A, B ou C, ele tem toda essa honra. E aí diz que Deus falou ao coração dele, não aquela voz que vem do trovão, etc., mas aquela voz
do pastor que fala ao coração, dizendo: ele já chegou em casa, mas você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Isso me marcou. Eu e você ainda não chegamos em casa. Eu e você ainda somos peregrinos. Eu e você ainda somos errantes. Eu e você ainda somos forasteiros dessa terra aqui. Nós não temos um lar, uma casa aqui. Nós não temos uma propriedade. Nós estamos acumulando tesouros no céu. Se nós trabalhamos, é para o Senhor que trabalhamos. Se nós vivemos, é para o Senhor que vivemos. Por isso, nós permanecemos em Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar onde nós iremos salgar, nós iremos iluminar, até que, volte lá em Atos capítulo 2, vem o derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 vem esse enchimento. Lá em Atos capítulo 2 vem a concretização da promessa. Isso é fantástico. Não só pelo poder que agora toma conta dos discípulos, mas isso é extraordinário, porque o Deus ao qual servimos é um Deus que cumpre suas promessas. O ano passado nós entramos como igreja ou como cidadãos no jogo político, e que um lado dizia: se entrar esse candidato vai ser o melhor, pode se entrar aquele candidato, e o Brasil só vai ter gente se entrar o fulano, o Brasil só vai ter gente se entrar o candidato alfa, e assim foi. E aí entrou o candidato, alguns já estão se frustrando, outros dizendo: não, vamos aguentar mais um pouco, e outros estão dizendo: se entrasse o outro, aí resolveria. Graças a Deus, que o Deus que nós servimos não é candidato à presidência de nada. Ele simplesmente é o Senhor. Ele é o cumpridor de promessas. E se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Atos capítulo 2, acima de tudo, revela o caráter do Deus ao qual servimos. O Deus que diz: esperai em Jerusalém conforme a promessa do meu Pai, e vocês vão ser revestidos de um poder extraordinário, de um poder sobrenatural, de um poder o qual vocês nunca viram, nunca imaginaram. Aquele poder que entrava em Sansão, aquele poder que entrava dele e saía, lhe dava uma força extraordinária. Esse poder agora vai habitar em vós. Eu estou prometendo, diz o Senhor. Esse poder vai estar dentro de vocês. Deus, Ele tem CEP. Deus tem endereço. Se alguém perguntar para você onde habita Deus, você diz: vai aqui, veja aqui, Ele habita aqui, Ele está aqui. Deus tem endereço a partir de Atos capítulo 2. No Antigo Testamento Ele entrava nos profetas, os profetas profetizavam e Ele saía. E no Antigo Testamento o Espírito é soprado sobre reis e depois saía. Mas depois de Atos capítulo 2, Ele habita. Ele resolveu fazer morada em mim e você. Isso é extraordinário. Eu não entendo por quê. Não faço a mínima ideia por que Deus resolveu habitar em mim e você. Eu e você não temos nada que possa agradar, trazer mérito, trazer força a Ele, trazer nada. Simplesmente Ele vem ao nosso encontro e oferece algo extraordinário, algo que nós não podemos entender, algo que nós não podemos imaginar. Quando nós perguntamos por quê, Ele diz: simplesmente porque eu decidi assim, eu amei a cada um de vocês. E isso é tão profundo, eu já quero ir terminando. No versículo 8, versículo 7 diz que eles estavam atônitos, estavam boquiabertos.
com os olhos estalados e dizendo: o que está acontecendo aqui? Que derramamento, que poder é esse? E no versículo 8 diz: isso é tão extraordinário, porque nós os ouvimos falar cada um em que língua? Em que língua? Veja aí o versículo 8. Aqueles que estão ainda firmes aqui. O que ele diz no versículo 8? Que nós os ouvimos falar na língua materna. Língua materna é língua do coração. Todas as vezes que eu venho para Itapipoca ou para o Ceará, eu volto para São Paulo e tem um cearense. Cearense você encontra em qualquer lugar do mundo. Você vai para a Suíça, tem cearense. Você vai para a Groenlândia, tem alguém comendo cuscuz com carne seca, qualquer lugar do mundo. E quando eu volto lá para São Paulo, eu começo a falar assim: deixe de ser abestado, rapaz. O cearense abre um sorriso daqui a aqui. Diz: pastor, onde é que o senhor teve? Eu disse: adivinha. Eu disse: deixe de arrodear o menino aí. Ele disse: ah, pastor, arrodear eu sei o que é. Abestado eu sei o que é. Hoje eu aprendi mais uma. Areado. Eu disse: o que é isso? Areado, pastor. O que é areado? Por que você está rindo? Porque eu estou falando a língua materna. Você olha e diz: essa língua é língua do coração, não é língua da terra, é do coração. Se você for para São Paulo e conhecer: ô meu, dá uma pizza aí, meu. Você dissesse: ela é de São Paulo, não é não? Como é que você descobriu, meu? Ah, você não para de falar meu. Meu, eu falei isso? Falou. Porque está falando a língua materna, a língua de quando eu era criança. Eu sabia. Minha mãe, nós somos em 4 irmãos homens. A gente saía para jogar bola. Ela assobiava de um jeito que ficava o assobio não aqui no centro da boca, de ela é viva. E ela fazia assim. Um assobio que não saía direito. E não era muito alto, mas a gente sabia os 4. Quando ela fazia... Um olhava para o outro e ó... é a mamãe que está chamando. Porque aquilo até hoje, quando eu escuto, é língua do coração. É assobio do coração. Você deve lembrar até hoje como tua mãe chamava. Lá eles usam, quando eu vou lá, o cearense, lá, ô filho. Fio? A gente paulista não usa isso. Você sabe o que é fio? Dê um cheiro na mãe. Cheiro? Para mim não significa muita coisa. Mas fala para um nordestino cheiro. Fale de cuscuz. Fale de tapioca. Oba. Fale de baião de 2. Fale de carne seca. Oxe, pastor, 10 horas, deixa de conversa, rapaz. Para de falar, parece abestado. Sabe por quê? Porque eu estou falando da língua materna. Quando o Espírito desce sobre eles, eles começam a ouvir a língua do Criador, a língua do Pai, a língua da mãe. Eles começam a ouvir a língua que eles ouviram um dia no Éden, como foi apresentado hoje aqui. E diz: essa língua é diferente, porque ela está me trazendo. Ela está, parece que, de novo, trazendo Éden. Ela está falando ao meu coração. Essa é a voz do Pai. Essa é a voz do Criador. É Ele que está falando. Falou ao meu coração. Isso não é voz da mente. É esse o poder. Quando você reconhece a voz do Criador, do Pai, você diz: isso não é língua de universidade. Isso não é língua de livro bonito, de bacana que fala bonito. Isso não é língua de doutor. Essa é a língua do meu Criador. Essa é a língua que ressoa desde o Éden. E quando eu ouço, eu não aguento. Eu não aguento. É a língua materna. A língua que foi perdida lá em Babel. Quando o homem quis usar essa língua
para juntar, todos falavam uma língua só, e de repente eles quiseram chegar e construir um língua do castelo, uma alta torre, e dizer: está vendo, somos nós temos esse poder, nós não precisamos mais do Criador, nós não precisamos de um Pai, nós não precisamos nos dobrar a Deus, nós podemos chegar até o céu. E Deus diz: nós precisamos fazer alguma coisa. E aí foi a confusão de línguas. E lá em Babel tudo se dissolveu e os homens não conseguiram mais se entender. Mas quando em Atos capítulo 2, eles começam a falar a língua materna, a língua do Criador, eles se ajuntam. E hoje nós somos resultado dessa única língua do coração. Nós estamos reunidos aqui nessa noite em Itapipoca, em 2019, porque em Atos capítulo 2, Deus os reuniu, e eu posso falar o paulistês, e você pode falar o cearense, mas quando eu falo a língua do coração, você entende o que eu estou falando. Quando você fala a língua do Deus vivo, você diz: ele está falando com um sotaque estranho de paulista, lá da capital. E eu consigo entender porque ele fala ao meu coração, porque ele está falando dessa língua que Deus uniu para que todos fossem um como igreja, para que todos fossem um como corpo de Cristo, para que todos falassem uma mesma língua como igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E por isso eles podem se reunir, que falando sotaques diferentes, falando línguas diferentes, eles entendem todos uma só língua, que é a língua materna. Por quê? Porque é a língua do Criador. Sabe quando nós começamos a nos dividir? Sabe quando começa a ter divisões a igreja? Sabe quando o corpo começa a fracionar? Quando nós começamos a retornar a Babel e cada um olha, chama meia dúzia e diz: nós vamos construir aqui o nosso império. Aí outro grupo olha e diz: o deles não, nós vamos construir a nossa torre. Aí o outro grupo olha: nossa, sabe como acabar com divisão? Quando nós começamos a dobrar os joelhos e dizer: nós precisamos desse poder, desse revestimento que une as línguas, que não divide, mas une. Mas quando nós começamos a olhar para Babel, tiramos os olhos de Jerusalém, tiramos os olhos do alto e começamos a fixar em Babel, começa a vir no nosso coração um distanciamento da língua materna e começamos a falar um outro linguajar, o linguajar de um ser que aparece em Gênesis capítulo 3. Ele diz: sabe por que Deus falou isso? Sabe por que Deus usou essa língua? Porque ele sabe no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele. Deus tem medo. Deus tem medo do poder que vocês podem ter. Deus falou para vocês não comerem do fruto, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser ameaças para ele. Esse Deus é um Deus, no fundo, ele tem medo do que vocês podem fazer. Quando outras línguas aparecem, que não a linguagem, a língua materna do Criador, ela causa divisão. Nós ouvimos o que a serpente tem a dizer, obedecemos a Deus e começamos a construir as nossas próprias torres como em Babel. Mas quando o Espírito Santo vem, quando todos estão cheios do Espírito Santo, cada um pode demonstrar a sua individualidade. Uns cantam, outros apresentam teatro, dança, outros pregam, outros oram, outros trabalham com adolescentes, e todos nós nos entendemos. Porque só existe uma língua, a língua do Salvador, do Criador, do Pai, daquele que é tudo em todos. Então nós podemos estar em diferentes áreas de atuação, mas a língua é uma só. Todos construindo, todos voltados para a construção e expansão do reino de Deus. Quando deixamos isso, nos voltamos para Babel e já não nos entendemos mais. Mas quando estamos obedecendo a Deus, unidos, todos reunidos, orando, o poder de Deus vem e põe
suas individualidades, os seus dons, os seus talentos, mas todos só têm um foco: o reino de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, guarde isso na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Apenas o poder do Espírito Santo trazendo a língua materna entre você e seu marido, entre você e seu filho, no meio da sua família, no meio do ministério, no meio da igreja. Só existe uma língua, a linguagem do Criador. Eu queria que você abaixasse sua cabeça por um instante, fechasse seus olhos. Eu quero gastar esses minutinhos que me restam orando por você. Eu tenho pedido muito lá na igreja, falei um pouco isso com o pastor Fernando. Nós precisamos de um avivamento. Não um avivamento para que construamos as nossas Babéis. Não um avivamento para erigirmos as nossas torres. Mas um avivamento que faça com que todos nós falemos uma mesma língua. Um avivamento que Deus traga um novo Pentecostes. O avivamento do país de Gales, um nome sobressaía, Evan Roberts. E todos os dias eles iam e começavam a orar, mas alguém que relatou esse avivamento diz que uma vez estavam orando, pedindo a Deus e nada acontecia, até que alguém se levantou e orou pedindo: Senhor, quebranta-nos. E diz que essa palavra é muito forte, a palavra que ele usou lá no país de Gales, segundo aquele dialeto. Era como se dissesse: Senhor, quebra a nossa espinha dorsal, faz com que todos nós estejamos humilhados no teu altar, faça com que todos estejam agarrados diante do Senhor em humilhação. Quando estavam todos reunidos, e alguém disse isso, extraordinariamente, sobrenaturalmente, o vento soprou. E foi um dos maiores avivamentos da história da igreja, o avivamento do país de Gales. Por isso eu quero convidar você, mais uma vez, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, por que não nesses dias? Por que o Senhor não pode soprar esse vento nesses dias? Por que o Senhor não pode fazer algo de extraordinário hoje? A Bíblia diz que tu és o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Deus, nós precisamos. Creio que não há uma só pessoa aqui que possa levantar a mão e dizer que não precisa desse poder extraordinário a fim de ser testemunha de Jesus. Sopra nesses dias. Aviva-nos esse dia. Aviva a tua obra como pediu Abacuque. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra como o Senhor viu, através da boca de Abacuque. Eu quero pedir um avivamento pessoal, Senhor, sobre aqueles que nessa noite estão pedindo. Eu sei que há corações aqui desejosos, necessitando de um avivamento a fim de sua vida dar uma virada, uma mudada, e ele ser cheio do teu Espírito. Quem sabe hoje o Senhor pode visitar, voltar aquele vigor do evangelismo, do desejo pelo ministério, da vontade de servir, de te amar mais do que tudo e todos. Talvez muitos aqui estejam esperando em Jerusalém, Senhor, e sendo tratados. Mas que o Senhor possa, um dia desses, visitar esse irmão, visitar essa irmã, e trazer de novo aquela chama, aceitar sobre a cabeça desse irmão, sobre a cabeça dessa irmã, essa chama que aquece a alma, a mente e o coração. E nunca mais ele será o mesmo. É um reavivamento. É um revigorar. Pedimos uma nova primavera na vida desse irmão. Pedimos que o Senhor traga uma primavera, onde os frutos e as flores vêm, os campos ficam floridos e cheios de frutos. Que o Senhor inaugure essa estação. Agora eu peço por essa igreja. Inaugure, Senhor,
a primavera nessa igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho 2 minutos, pastor. Tem alguém que canta bem? Eu não estou vendo a Rebeca. Eu queria que vocês colocassem em pé. Tem alguém da igreja que canta, os irmãos aqui? Há um hino antigo, Espírito, Espírito, enche a minha vida. Conhece? É bem antigo. Vocês pediram para mim cantar, eu vou passar vergonha aqui. Ah, chegou o homem. Esse louvor é bem antigo, nós temos ainda alguns minutinhos. Minha parte eu já encerrei, mas eu queria terminar com esse hino. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Não é esse não, é Eu Navegarei, lembra? Lembrou? Eu Navegarei. Lembra? Quem lembra? Levanta a mão. O pessoal da velha guarda lembra, né? O pessoal mais maduro na fé lembra, Eu Navegarei. E eu quero terminar com esse hino, como que vindo do coração. Esse você conhece, né? Tá bom. Se puder erguer suas mãos, se assim você desejar, e peça isso. Por que erguer as mãos, pastor? Porque diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então que Ele nos encha nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 clamamos a Ti, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, nós clamamos, que desce como um fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, reacende a chama, reacende, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A última vez, só para terminar, cante isso. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aplauda Ele, que é digno.